Olá, queridos e amados irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Eu sou a missionária Alessandra Rocha, do canal A Verdade que Fortalece. Este canal que foi criado para estudarmos a Bíblia Sagrada verso a verso, o texto em seu contexto, com a finalidade de alcançarmos o maior entendimento da vontade de Deus para as nossas vidas e para que possamos edificar e fortalecer a nossa fé. Estamos na nossa 17ª aula da Epístola aos Gálatas, conhecido como a Carta da Liberdade, que nós a intitulamos de A Graça que Liberta. Justificação e santidade pela fé em Cristo. Estamos estudando a unidade 5, permanecendo na liberdade. E na aula de hoje iremos abordar o caminhar através do Espírito, que está em Gálatas capítulo 5, do verso 22 ao verso 26. Estudaremos um aglomerado de 9 graças cristãs que parecem descrever a atitude do cristão para com Deus, para com as outras pessoas e para com ele mesmo, originados da ação do Espírito Santo em nós, chamado por Paulo por fruto. Relembrando a aula passada, vimos que a prática habitual das obras da carne, e não a um acontecimento isolado, fará que não seja herdado o reino de Deus e a vida eterna. Considerando que o reino de Deus é um reino de piedade, retidão e autocontrole, aqueles que satisfazem a carne serão excluídos dele, pois tais obras dão a evidência de que não estão em Cristo. Vimos, então, as coisas más que são características da carne. Agora, na aula de hoje, veremos as coisas boas, que são o fruto do Espírito. No auge da exortação de Paulo, ele faz um apelo para que o crente de Gálatas seja atraído pelo fruto do Espírito, ao mesmo tempo em que nele é repelido as obras da carne. Paulo enfatiza o fruto do Espírito, ressaltando o seu valor relacionado diretamente às qualidades éticas e morais. O que devemos fazer para controlar os desejos carnais e produzir o Espírito Santo, o fruto do Espírito Santo. Este é o assunto da nossa aula de hoje. Antes de começarmos a nossa aula, eu quero lembrar aos irmãos que na descrição desse vídeo vocês encontram a bibliografia, que é a lista dos autores e teólogos que nós consultamos para realizar as nossas aulas. E também informar a todos vocês que vocês podem encontrar todas as aulas disponíveis do canal no YouTube de uma forma rápida, através da hashtag AVF Alessandra Rocha, tudo junto, entre aspas, em letra minúscula. E ainda quero pedir a vocês que participem das nossas aulas, deixem os seus comentários, dúvidas e sugestões e divulguem o nosso canal, para que juntos nós possamos evangelizar, transformar e fortalecer vidas com o estudo da Palavra de Deus. Agora chegamos no momento de colocar os nossos corações na presença do Senhor, clamando para que Deus nos ajude a entender como devemos caminhar em companhia do Espírito Santo, para que desfrutemos da plenitude da graça que Cristo conquistou para nós na cruz do Calvário. Que assim seja, em nome de Jesus. Amém. Vamos agora à nossa aula, queridos. O caminhar através do Espírito. Vamos ler Gálatas, capítulo 5, do verso 22 ao 26. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei, e os que são de Cristo Jesus crucificam a carne, com suas paixões e seus desejos. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Vamos analisar esses versículos. O fruto do Espírito está nos versículos 22 a 26 do capítulo 5 de Gálatas. Paulo expõe um aglomerado de 9 graças cristãs que parecem descrever a atitude do cristão para com Deus, seus semelhantes e com ele mesmo. São o fruto do Espírito, o produto natural que aparece na vida dos cristãos dirigido pelo Espírito. Contra essas coisas não há lei, pois a função da lei é controlar, restringir, impedir, e aqui não há necessidade de limitações. Devemos crucificar a carne e andar no Espírito. Tudo aqui está em contraste com o que estudamos na aula passada. Fruto em lugar das obras, o Espírito no lugar da carne.
Paulo cita uma lista de virtudes grandemente atraentes e desejáveis em lugar das obras degradantes e pecaminosas que vimos na aula passada. A palavra fruto está no singular com a finalidade de enfatizar a unidade e coerência da vida no espírito, oposta à degradação e à instabilidade da vida debaixo dos ditames da carne. É possível também que a palavra esteja no singular para apontar para a pessoa de Cristo, no qual todas as coisas são vistas em sua perfeição. O Espírito procura produzi-las reproduzindo Cristo no cristão. Devemos desenvolver cada uma destas qualidades como parte de nossa personalidade. Vamos avaliar as 9 características do fruto do Espírito, que aparecem descrever a atitude do cristão para com Deus, para com as outras pessoas e com ele mesmo, a fim de nos ajudar a desenvolver essas atitudes quando procuramos viver e andar no Espírito. Vamos lá, vamos analisar então. Fruto do Espírito Santo, atitude para com Deus. Amor, alegria, paz. Amor é o amor puro, desprendido, sacrificial que Deus mostra para conosco. A única maneira de aprendermos este amor é olhando para o seu exemplo. Este amor sempre busca o melhor para aqueles que são amados, sacrificando-se se preciso for. Não há maior desafio nas Escrituras do que amar como Deus ama. Amor para com Deus. Alegria. Descreve o privilégio de regozijar em Cristo, apreciando as maravilhosas bênçãos de nossa relação com Ele. Não depende das circunstâncias. Alegria em Deus. Paz. É a sensação profunda de bem-estar e tranquilidade que resulta de nossa amizade com Deus. Paz com Deus. Vamos ver o fruto do Espírito Santo, virtudes sociais. Longanimidade, benignidade e bondade. Longanimidade é a capacidade de pensar antes de agir. Deste modo, demonstramos paciência e perseverança. Por causa da sua longanimidade, Deus tem dado tempo suficiente ao homem para se arrepender de seus pecados. Ele não quer condenar ninguém, então procura reconciliação com cada pecador. É a paciência para com aqueles que nos irritam ou perseguem. Benignidade é a bondade de Deus, que é melhor ilustrada por suas ações para nos salvar quando estávamos profundamente enterrados no pecado. Temos de imitar tal bondade, mesmo para com os nossos inimigos. É uma questão de disposição. Bondade é semelhante à benignidade. Ressalta a generosidade de dar mais do que alguém merece. Refere-se a palavras e atos. Fruto do Espírito Santo, virtudes pessoais. Temos a fidelidade, mansidão e domínio próprio. Fidelidade é a lealdade que mantém sua palavra, cumpre suas promessas e não trai os outros. Parece descrever a certeza deste poder confiar em uma pessoa cristã. Mansidão é algumas vezes confundida com fraqueza e timidez, mas essa qualidade nunca é fraca. É a força sendo dominada. O cristão tem de mostrar sua sabedoria com mansidão. Esta é a atitude da submissão humilde, dominada, com a qual temos de estudar a Bíblia. É a atitude que os seguidores de Cristo têm de demonstrar quando resgatam um irmão que recaiu no pecado. Domínio próprio é a capacidade de governar nossos próprios desejos. A pessoa que aprende a se dominar é capaz de vencer os vícios e maus hábitos. Paulo encerra o capítulo 5 relembrando-nos que aqueles que permanecem em Cristo crucificam suas paixões da carne. Seus servos vivem e andam no Espírito. A rejeição que o cristão faz de sua natureza pecaminosa tem de ser impiedosa. Nossa rejeição da velha natureza será dolorosa e de forma definitiva, decisiva. Na linguagem de Jesus, registrado em Lucas, capítulo 9, verso 23, diz que cada cristão deve negar a si mesmo e dia a dia tomar sua cruz. Logo, negar a si mesmo significa fazer o mesmo que Jesus fez. Renunciou ao fato de ser Deus, de poder escapar da morte e entregou-se à missão que o Pai o designou. Da mesma forma, nós
Precisamos entregar a direção da nossa vida a Deus e considerar que Ele tem o controle dela. Não somos mais nós que ditamos as regras, mas devemos estar prontos a viver por aquilo que Deus nos designar. É preciso empenho para ir atrás de Cristo. Eu não tenho dúvidas que todos nós queremos ser discípulos do Senhor. Queremos fazer parte da sua escola e estar em sua companhia. E o Mestre não só nos chama, mas nos aponta as condições para que este seguimento aconteça, para que façamos parte da sua escola. As primeiras coisas necessárias são o desprendimento e o desapego. É bom lembrar que desprendimento e apego não querem dizer falta de amor. Pelo contrário, querem dizer amar os nossos semelhantes com amor sacrificial, na medida certa, porque o apego em demasia a qualquer coisa ou pessoa faz de nós pessoas descontroladas emocional e espiritualmente. E não conseguimos amar a Deus como precisamos. Quem quer segui-lo precisa primeiro ser a pessoa desapegada, que ama muitos seus, mas que sabe viver o desapego. A segunda opção para seguir Jesus é carregar a cruz de cada dia. Segui-lo não é procurar ter facilidades, uma vida sem problemas e dificuldades. Não é deixar de lado os compromissos e as responsabilidades. Agora eu sou de Cristo. Agora eu só vou rezar. Não é isso. Mas é carregando a cruz de cada dia, a cruz da vida fraterna, da convivência humana, da aceitação da própria natureza, das doenças e enfermidades em que vivemos. Seguir Jesus é carregar a cruz aqui, no mundo, na escola, no trabalho, na faculdade, nos seminários, numa comunidade, seja onde for. Não podemos seguir Jesus para correr da cruz. Quando vamos ao encontro dele, tomamos consciência da cruz que temos de carregar a cada dia. E a terceira coisa é sermos prudentes. A prudência é muito necessária, porque por falta dela, muitos cometem decisões erradas em nome de Cristo. Eu vou fazer só aquilo, ou eu vou fazer isso, em nome de Jesus. Nós temos que calcular, pensar, colocar as coisas no ponto do lápis, discernir. Isso é mesmo de Deus? É a minha vontade? É inspiração humana ou inspiração divina? É isso mesmo que Deus tem para mim? Estou seguindo a moda do mundo, as inspirações de alguns, a minha própria vontade, a minha própria carne? Sem discernimento, sem prudência, nós podemos querer muito acertar, fazer muita vontade de Deus, mas vamos errar. Vamos fazer aquilo que não é a vontade dele, mas é a nossa vontade. Nós só imaginamos que ele quer assim. Devemos ser zelosos, sim, mas com prudência. O caminho da vitória cristã está na busca da santidade. O primeiro grande segredo da santidade encontra-se no grau de determinação de nosso arrependimento. Precisamos deixar o pecado de uma vez. Quando algum pensamento invejoso, arrogante, malicioso ou impuro invade a nossa mente, devemos chutá-los imediatamente. É fatal errarmos se começarmos a examinar esses pensamentos, considerando se vamos ou não aceitá-los. Nós já declaramos guerra contra ele, não vamos fazer negociações. Resolvemos a questão para sempre, não vamos reconsiderá-la. Crucificamos a carne, não vamos jamais arrancar os pregos. Devemos andar no Espírito e guiados por ele. Como nosso líder, o Espírito toma a iniciativa, ele afirma os nossos desejos contra a carne e a forma que nós desejamos ou que vamos fazer para que sejamos santos e celestiais. Ele nos pressiona com gentileza e nós temos de nos submeter à sua orientação e controle. É um grande erro pensar que todo o nosso dever se resume em uma submissão passiva ao controle do Espírito Santo, como se tudo o que tivéssemos de fazer fosse submetermos à sua liderança. Pelo contrário,
temos de andar de maneira ativa e propositada no caminho direito. E o Espírito Santo é o caminho pelo qual andamos, e como também o guia que nos mostra o caminho. Assim, o que devemos fazer para controlar os desejos da carne e produzir o fruto do Espírito Santo? Em síntese, devemos manter a devida atitude cristã de crucificar a carne e andar no Espírito. Crucificar a carne repudiando o que sabemos ser errado, dispondo-nos a andar no Espírito, seguindo o que sabemos o que é certo. As Escrituras dizem que devemos buscar as coisas do alto, pensar nessas coisas, o que é respeitável, o que é puro, o que é justo, o que é amável, o que é de boa fama. Isso será percebido em todo o nosso modo de viver, no lazer que buscamos, nos livros que lemos, nas amizades que fazemos. Acima de tudo, prestem atenção, o que evidenciamos na Bíblia é a busca de usar diligentemente dos meios da graça. O que eu quero dizer com isso? É buscar na prática a disciplina da oração e da meditação das Escrituras, na comunhão com os crentes que nos levam ao amor e às boas obras, na guarda do dia do Senhor como o dia do Senhor, e na frequência dos cultos, e na participação da ceia do Senhor. Em tudo isso, ocupamos-nos com coisas espirituais. Não basta submeter passivamente ao controle do Espírito. Também devemos andar ativamente no caminho do Espírito. Só assim aparecerá o fruto do Espírito. Esta vitória está ao alcance de todos os cristãos, pois todo cristão crucificou a carne e todo cristão vive no Espírito. Nossa tarefa é reservar um tempo, todos os dias, para pensar nessas verdades e viver de acordo com elas. Se crucificamos a carne, então devemos deixar elas bem pregadas na cruz. Se vivemos no Espírito, então devemos andar no Espírito. Vou pensar nas coisas do Espírito e andar de acordo com as regras dia a dia. Vivemos no Espírito segundo a disposição divina, por meio do dom do Espírito na conversão. Mas andamos em Espírito por uma questão de vontade pessoal, dando cada passo na dependência dele. Se alguém andar assim, não desejará vanglória, cobiça do ego, aquela coisa que Paulo advertiu, né? Não vai ser frustrado quando não tem sucesso. A vanglória desafia a competição, a qual os da natureza mais forte reagem da mesma moeda, enquanto os mais fracos são levados à inveja. A vanglória, a ambição de ficar à frente dos outros, atrapalha e interrompe a harmonia e a comunhão. Esse pecado, muito provavelmente os gálatas se sujeitavam, e onde prevaleciam, por haver confusão de todo tipo de más obras. Portanto, eles deveriam vigiar e se resguardar, como nós também. O crente que vive pelo Espírito anda em disciplina. Ele está tão envolvida com o novo afeto com Jesus que as tentações da carne são fracas. Esta é a interpretação dos versículos da nossa aula de hoje. Vamos agora passar para as nossas considerações finais. Fica evidente que não existe a menor possibilidade de alguém vencer a carne a não ser mediante a união com Cristo pelo poder do Espírito Santo. Os não regenerados estão debaixo do poder da carne e do pecado, portanto, debaixo da condenação da lei. Vimos que as obras da lei não são capazes de mortificar a carne e vencê-la. Assim, não há como um não regenerado se justificar diante de Deus. O relacionamento entre fé e prática baseado na obediência a regras e regulamentos, legalismo, é somente uma capa para cobrir e esconder o domínio do pecado no coração. Nós deveríamos analisar-nos com bastante seriedade à luz das listas de obras da carne e do fruto do Espírito.
Uma vida na carne pode ser indicativo de que algo está fundamentalmente errado. Será que fomos, de fato, justificados de nossos pecados? Assim encerramos a nossa aula de hoje, queridos. Vamos orar? Senhor Deus, gracioso e generoso Pai, colocamos o nosso coração na Tua presença mais uma vez, Senhor, clamando que o Senhor venha nos ajudar a fazer essa autoanálise, Senhor, a examinar as nossas vidas à luz das Escrituras que estudamos agora. Se existe na nossa vida as obras da carne, se falta desenvolver o fruto do Espírito, que o Senhor nos ajude, meu Deus, a vencer as nossas limitações, a fim de que possamos ser alegria para o Senhor, a fim de que possamos exaltar o Teu nome e desfrutar da maravilhosa graça que o Senhor tem para nós. Somos Teus filhos, Senhor, e precisamos da ajuda do Teu Espírito para ser transformados de dentro para fora. Ajuda-nos, Senhor. Assim nós oramos agradecidos pela liberdade e oportunidade de estudarmos a Tua Palavra e na certeza de que o Senhor está nos ajudando. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Assim nós nos despedimos. Agradeço a vocês por participarem de mais uma aula conosco. E agradecemos a Deus pela liberdade e oportunidade de estudarmos a palavra dele, que é a verdade que nos fortalece. Abraço a todos, até a próxima aula, se assim Deus nos permitir. Até lá.